Bem-vindos ao Geriatria 360, mais um podcast aqui com a Alexandra Siqueira Campos. Eu, Alexandre de Matos. E hoje a gente chamou uma figura especial, pelo menos é o queridinho, é o neurologista queridinho dos geriatras. Dos geriatras, exato. Estamos aqui recebendo, então, Carlos Frederico Lima, uma pessoa realmente muito querida, um neurologista muito competente, que a gente confia muito, principalmente nessa área de distúrbios do movimento, não é isso, Alexandre? E aí vamos bater um papo hoje aqui sobre Parkinson no idoso. A gente não pode esquecer de dizer que ele é nosso colega lá no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, é preceptor da neurologia e de outras residências afim. E a gente fica muito feliz de receber você hoje, Carlos. Eu agradeço o convite, Alessandra e Alexandre. Estou aqui à disposição para falar sobre Parkinson. E é um tema que a gente já trata há muito tempo e acompanha há muito tempo. E agradeço o queridinho da geriatria, porque eu sempre digo assim, eu brincando, aproveitando para brincar um pouquinho, eu nunca quis ser geriatra, não daria certo eu ser geriatra, porque geriatra escreve muito, pergunta muito. Eu não... Até os residentes falam assim, que eu escrevo pouco, o geriatra assim, importa muito, e realmente é uma área muito bonita da geriatria, mas eu não teria condições de ser um geriatra. Confesso aqui já em aberto para vocês. Agradeço bastante o convite, fico à disposição aí das perguntas, da conversa, o que for. Estamos aqui. Pois é, então talvez a gente pudesse até começar pela falar um pouco da questão de epidemiologia, desse panorama geral, né? E aí que Carlos Frederico nos traga isso. A gente está trazendo exatamente a questão de Parkinson no idoso, porque a própria idade é um fator de risco importante das neurodegenerações, da neurodegeneração que leva à doença de Alzheimer, que é a doença de condição neurodegenerativa mais comum, mas a doença de Parkinson, que vem em segundo, né? E aí, Carlos, eu queria já começar a falar um pouco disso, né? Desse perfil, dessa epidemiologia, perfil epidemiológico, o tamanho desse problema dentro da sociedade e do grupo de idosos especificamente. Então, o Parkinson é uma doença que, hoje em dia, a gente considera ela, vamos chamar assim, multifatorial, a etiologia multifatorial. Então, a idade realmente é um fator de risco grande. As doenças, as comorbidades também têm esse fator de risco grande. E o idoso, quando tem Parkinson, ele não tem só o Parkinson, ele tem a idade, ele tem as comorbidades, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é um ex-fumante ou fumante, enfim. É uma doença que tem uma característica no idoso com algumas peculiaridades que a gente pode falar depois e que diferencia um pouco do Parkinson jovem, né? O Parkinson jovem, que existe também, o Parkinson genético, inclusive. Então, a gente tem essa característica, né? A doença de Parkinson, como você falou, é a segunda maior causa de neurodegeneração cerebral. E a gente está vendo cada vez mais, não sei qual a explicação. Realmente me pergunta, por que a gente está vendo... Será que a gente está vendo mais porque a gente está mais focado no diagnóstico? Ou seja, havia muito subdiagnóstico, né? Ou será que realmente está havendo alguma, entre aspas, epidemia de Parkinson, né? A dúvida sempre fica pairando sobre isso. Eu acho que, na verdade, a gente está... As duas coisas, a gente está vendo mais e também está vendo algum fator, né? Alguns fatores multifatoriais estão aparecendo que está dando mais alterações, né? Então, realmente é uma doença que está sendo bem estudada e está sendo mais vista do que antes, do que a gente podia ver antes, né? Ô, Fred, a gente sabe que o primeiro caso descrito de Parkinson foi em 1817. Isso. Foi no Reino Unido, na Inglaterra, e algumas pessoas colocam dentro desses fatores de risco a questão dos fatores ambientais, no sentido da poluição, dos agrotóxicos, e até se faz uma avaliação de que isso aconteceu na época da Revolução Industrial, e que talvez aqui no Brasil a gente tenha tido um aumento grande por conta que nós somos o país que mais consome agrotóxicos do mundo. Né? Então, existem estudos mais bem desenhados com relação a isso. Fiquei muito assim angustiada de saber Chocada, que nossa maçã tem 200 vezes mais agrotóxicos do que a da Europa. Nosso morango deve ter muito mais também, né? Enfim. Então, esse é um trabalho recente sobre isso e com certeza, a poluição, né, vamos chamar assim, é um dos fatores de risco muito grande para o Parkinson. E entra aí também os agrotóxicos, né, organofosforados, principalmente os agrotóxicos. Isso é um trabalho até recente, interessante, que era sobre prevalência de Parkinson, maior prevalência de Parkinson, em quem mora perto de campos de golfe.
Não sei se vocês viram esse trabalho. Não. E o que é interessante é o seguinte, com o que é que tem a ver o campo de golfe, né? Com jogar golfe da Pax, não é isso. É questão de que, para você tratar um campo de golfe, para deixar aquela grama bem verdinha, aquela grama bem bonita, você usa muito agrotóxico ali, porque você causa, para matar todas as pragas, vamos dizer assim, né? Enfim, a água ao redor de quem mora no campo de golfe tem uma maior quantidade de agrotóxicos do que os que não têm. Então, isso é um trabalho recente e que está levantando algumas suspeitas, fortes suspeitas, né, de que, com certeza, um dos grandes fatores de risco para ter Parkinson, é a quantidade de agrotóxicos que a gente tem na nossa água, no nosso nível. Isso aí é uma coisa que precisa ser revista, né? Enfim, a Europa tem uma redução, os Estados Unidos tem uma redução e a gente não tem nenhuma. E a gente não até teve, ao contrário, temos tido um aumento, isso, né? Inclusive, eu vi um estudo do Rio Grande do Sul que ele avaliou assim, a prevalência de Parkinson, a gente não pode nunca ter um estudo de causa e efeito nessa situação, mas o mapeamento das áreas onde se utiliza mais agrotóxicos e o mapeamento da prevalência do Parkinson sendo muito coincidente com essas áreas de maior Pronto. Esse trabalho fala agrotóxico. exatamente isso e um outro trabalho falava também sobre quem mora perto de fábricas, né? Então, as chamados bolsões industriais americanos, né? Acho que é Detroit, que é uma cidade puramente industrial. Algumas cidades são mais industriais, elas têm maior prevalência de Parkinson do que as que não de campo, vamos dizer assim, né? Então, com certeza é uma doença multifatorial, mas esses fatores, um deles que leva a uma grande prevalência, maior prevalência, com certeza é a poluição e contaminação de água, né? Infelizmente, isso é uma realidade. E uma questão também que a gente até estava discutindo aqui um pouco antes, né, de começarmos o podcast, que eu acho bem interessante a gente trazer, ainda falando dessas questões, dessa parte aí de epidemiologia, é que existe uma questão interessante de estudos sugerindo que a partir dos 70, 75 anos de idade há um declínio, né, da prevalência, da incidência de Parkinson, o que é diferente do que a gente vê, por exemplo, na doença de Alzheimer. Quanto mais idoso, maior o risco de ter maior prevalência de Alzheimer. O que é que você traria sobre isso? Então, existem estudos discordantes, né? Você vai encontrar estudos que vão dizer que isso não é verdade, que, na verdade, há uma maior prevalência no idoso, que quanto mais idoso, mais chance de ter Parkinson. E estudos mostrando essa curva de redução a partir dos 70, como se houvesse, por exemplo, haveria mais Parkinson com 70 anos do que com 80 anos. Então, é uma redução maior. Na prática clínica, eu trabalho com Parkinson há bastante tempo, eu vejo isso. Quando chega um idoso, assim, no grupo dos 80, né, que você chamou de, não sei se é super idoso, não, como é o nome que você falou? Muito idoso, né? Quando chega um muito idoso, que acabou de começar um quadro parkinsoniano, se você for atrás, você vai ver que provavelmente ele pode ser um Parkinson vascular, ele pode ser algum medicamentoso, tem outras causas, um HPN, né, uma hidrocefalia, pressão normal. É mais provável ele ser uma outra doença do que de ser a doença de Parkinson. Agora, é claro que existe esse Parkinson, mas na prática, a minha dúvida sobre esses trabalhos é se realmente eles estão colocando todos os casos no mesmo bojo, vamos chamar assim, ou se eles estão conseguindo diferenciar, porque realmente fica difícil no idoso essa diferenciação. Mas na prática clínica eu vejo isso, diferentemente do Alzheimer, né? Quanto mais velho, né? Eu lembro de uma estatística, não sei se é verdadeira, mas falava que se nós vivêssemos 120 anos de idade, praticamente todo mundo teria Alzheimer, né? O Parkinson, não, acho que de 0% teria Alzheimer. Teria Parkinson. E a questão de Alzheimer é muito alarmante, realmente, porque quase todo mundo vai chegar hoje a ser octogenário, né? Isso. Se não houver um problema ali agudo, um acidente e tal, a sociedade está caminhando para isso. E a gente tem dados mostrando que 40% a 50%, metade daqueles que atingem 85 anos vão ter demência, e não só a doença de Alzheimer. Então, a gente vai ter que se preparar para isso. Para essa grande quantidade de demência. Né? Eu acho que um ponto importante que a gente pode aqui elencar é que nem todo tremor é doença de Parkinson e também nem toda doença de Parkinson tem tremor. Isso porque é como chega para a gente. Né? Então, as pessoas se preocupam muito quando tem tremor de ser Parkinson nos consultórios e, muitas vezes, aquele que não treme não é dado o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, eu acho que está na hora de a gente fazer um pouco dessa diferenciação aqui. Perfeito. Então, isso é verdade. O tremor, que é conhecido popularmente como um sintoma principal do Parkinson, né? Na medicina ele é considerado um sintoma secundário. Secundário no seguinte sentido: não há necessidade de você ter tremor para dar diagnóstico de doença de Parkinson. O diagnóstico de doença de Parkinson, o principal sintoma, a marca registrada, como eu chamo,
E até brinco dizendo assim, quando você vê um carro assim, diz assim, aquele carro ali é uma BMW. Por quê? Porque tem uma marca da BMW, né? É a mesma coisa o Parkinson. Aquele ali é um Parkinson por quê? Porque ele tem uma bradicenesia, ele tem uma lentidão. Então, a marca registrada da doença de Parkinson é a bradicenesia. Então, pelos critérios, ter bradicenesia e ter mais algum outro sinal, que seria ou tremor, ou lentidão, ou rigidez, ou alguma alteração de marcha ou equilíbrio, já dá o diagnóstico clínico de Parkinson, né? Então, isso que você falou é verdade, Alessandra. Quando o paciente chega com tremor, é mais fácil. Ele vai em busca do tratamento, em busca do diagnóstico. Mas se ele não tem tremor, ninguém pensa, né? Raros são os pacientes mesmo que vão achar que aquilo pode ser um Parkinson porque não tem tremor. Já começa essa diferenciação, né? E o outro diagnóstico diferencial importante é o tremor essencial. E que o tremor essencial tem uma coisa interessante. Ele é muito mais prevalente do que o Parkinson, mas muito mais prevalente. Talvez considerada a doença de distúrbio do movimento mais prevalente, tirando que é uma briga interna, vamos chamar assim. Alguns falam que a perna inquieta também é tão prevalente quanto mas é uma briga interna, como se diz assim, que não tem ainda essa discussão, essa definição. Mas o tremor chamado tremor essencial, que é um tremor familiar, ele é muito mais prevalente do que o Parkinson e chega no consultório frequentemente famílias, pacientes que têm essa associação com o tremor essencial, achando que é doença de Parkinson. Agora, o interessante é isso, que há um tempo atrás, talvez nos anos 90, até 2000 mais ou menos, não se tinha uma relação direta entre tremor essencial e Parkinson. A gente dizia assim, isso que você tem é um tremor essencial. Não é Parkinson, graças a Deus, então estou livre e tal, enfim. Mas hoje em dia já se sabe que há uma relação direta, uma maior prevalência de pessoas que têm história familiar de tremor essencial ou que têm tremor essencial em ter Parkinson do que aqueles que não têm. Então, é como se você ter tremor essencial, entre aspas, lhe aumenta um fator de risco, entra como fator de risco para ter a doença de Parkinson. Ou não só você ter alguém na sua família, se você tiver uma história familiar de tremor essencial, também já faz um pouco de... É claro que eu não quero dizer aqui que todo mundo que tem vai ter, mas é um fator a mais que a gente lembra, né? Então, é muito comum acontecer o seguinte, isso é um perfil clássico, assim. Chega o paciente já com seus 70 anos, dizendo assim, doutor, eu tenho um tremor desde os 30, mas agora ele está pior. Isso. Aí esse pior, na verdade, será que é o tremor essencial que está piorando? Será que ele está tomando alguma medicação que esteja contribuindo? Ou será que realmente agora começou a aparecer a doença de Parkinson, né? Ou os outros sintomas da doença que você falou, que aí está pior, que né? começam a aparecer e aí ele começa a ter uma diferenciação do caso. Enfim, isso é um perfil comum demais no consultório. Exato. Somente... No consultório, eu vejo muito isso. É aquele paciente que já chega, inclusive, dizendo, não, doutor, mas meu diagnóstico já é tremor essencial, não é? Mas aí ele está tendo alguns problemas a mais, que quando você vai ver, alteração de marcha, no exame tem uma rigidezinha, roda denteada, então ele passa a ter ali um somatório em cima do tremor essencial do Parkinson. Isso. E o que é interessante é que quando você vai tratar, por exemplo, se você tratar para o Parkinson, ele pode até piorar um pouco do tremor essencial. E vice-versa. Se tratar para o tremor essencial, ele pode piorar um pouco do Parkinson. Essa associação é interessante ao ponto de a gente dizer assim, qual o tremor que lhe incomoda mais atualmente, né? Se é que é um tremor, né? Sim. Eu pioro mais quando eu vou comer. Então, talvez a gente aumenta mais para o tremor essencial do que para o parkinsoniano. Né? Essa escolha até vai também de acordo com a queixa. Vai nos guiar de acordo com a queixa. Eu acho interessante essa questão do tremor, porque quando vem um tremor, o que se preocupa mais é esse essencial, que quando vai pegar a xícara, treme, quando escreve, treme. Mas o de repouso, que é mais relacionado com Parkinson, diz, não, doutor, eu acho... Quando você pergunta, e esse tremorzinho na mão dele? Não, eu acho que é intencional, doutora, porque quando eu falo, eu pergunto, ele para de tremer. Que é a característica do tremor do Parkinson, exatamente. Isso. Na fase inicial, essa é a característica, né? Tem uma coisa interessante, assim, o tremor parkinsoniano, aproveitando para diferenciar os tremores, né? O tremor parkinsoniano tem uma coisa interessante. Se o paciente for muito observador, alguns pacientes são muito observadores de si, e se perguntar como é que começou, ele vai dizer que começou num dedo. Ele fala assim, comecei nesse dedo, depois passou para esse dedo, depois passou para esse dedo, passou para esse dedo, passou para a mão, passou para o braço, depois desceu para a perna do mesmo lado, depois passou para a mão do outro lado. Se ele contar essa história, sem você, logicamente, perguntar, né? Se perguntar assim, sem você, como eu digo nos residentes, sem você colocar a faca e inferir a ele, diga como foi esse tremor. Tal. Foi assim e tal. Se você disser ele falar e ele começar dizendo isso,
não tenha dúvida que isso é um tremor parkinsoniano, doença de Parkinson. Esse é o que eu falo naquela hora que eu estava conversando, aqui, antes de começar a gravação, da doença de Parkinson original, né? Essa. Ela começa assim. Aquele ator, Michael Fox, inclusive, aquele famoso ator parkinsoniano, né? De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Ele conta isso, vocês já leram um livro, tem um livro dele muito interessante, chamado, eu acho que tem 2 livros dele, na verdade, mas um dos livros dele, daqui a pouco eu lembro o nome do livro, é um livro que ele fala como começou a doença, e ele conta exatamente isso, que ele acordou com o polegar tremendo, e passou alguns dias, aí o outro dedo começou a tremer, depois passou alguns meses, o terceiro dedo começou a tremer. Então, essa história, não tem a dúvida, uma história bem é uma típica história da bem doença típica da doença de Parkinson. Já o tremor essencial é diferente, né? Ele não é um tremor de dedos, ele é um tremor de mão, um tremor de braço, né? É um tremor mais amplo. De mento também, né? De queixo, de cabeça, de voz, né? Ele começa muito com voz, aquela voz bem clássica do tremor. É uma evolução bem... Piora com o movimento, a pessoa vai fazer aquele movimento fino. É um tremor mais bilateral, né? E como o Alexandre falou, só tem o tremor, não tem mais nenhum outro sintoma. Esse é um detalhe importante, né? Apesar de que há um tempo atrás, eu não lembro agora quanto tempo, mas com essa perspectiva que você falou do idoso começando a ter um quadro parkinsoniano, tentaram fazer uma diferenciação que eu acho interessante, e posso dizer aqui para vocês que eu não concordo muito, porque eu acho meio complicado, mas está escrito lá que eles chamam de tremor essencial plus, que seria um tremor essencial que tem plus, né, mais alguns sintomas. Pode ter uma roda denteada, pode ter isso, pode ter aquilo, mas a gente vê que, na maioria das vezes, nesse caso, ele está evoluindo para um quadro parkinsoniano, né? Então, esse diagnóstico de tremor essencial plus, pessoalmente, eu acho difícil esse diagnóstico. Eu acho mais provável que seja um início de um quadro do Parkinson em cima mais ou menos como quem faz Alzheimer fala muito sobre declínio cognitivo do idoso, né? Será que ali já é uma pré-demência, né, entre aspas, né? É mais ou menos isso. Mas ainda existe essa entidade, né? Tremor essencial plus, que seria o idoso com tremor essencial, que tem uma rodazinha aqui, mas será que isso é um Parkinson? Será que não é? Enfim, é uma entidade ainda que sobrevive, vamos dizer assim, na semiologia, mas eu, pessoalmente, a maioria das vezes, ela está indo para um lado parkinsoniano. Sim. Acho que uma coisa também interessante de a gente trazer aqui e discutir é que a gente termina chamando tudo e colocando, a gente também falava isso um pouco aqui antes, né, de começar o podcast, tudo numa panela só, como se fosse Parkinson uma coisa só. Isso. E chama, né, aí termina chamando doença de Parkinson ou Parkinson. E, na verdade, nem tudo é a doença de Parkinson idiopática. Inclusive, quanto mais velho o indivíduo fica, maior a possibilidade de não ser uma doença única. Isso também é o mesmo raciocínio para a doença de Alzheimer e tal. Ele vai ter mais copatologias. E aí a gente vê muito a questão de ter um componente vascular, de parkinsonismo vascular. Aumenta a chance de ter parkinsonismo, que eu acho que a gente depois pode até falar um pouco mais sobre isso, medicamentoso. Pelo uso maior, pela maior quantidade de polifarmácia e medicamentos com a idade avançada, por causa de outras patologias que precisam usar medicamentos. E surgem também outras condições degenerativas que não o Parkinson idiopático, que são aqueles Parkinson Plus e tal. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Nem tudo é doença de Parkinson, mas a gente chama de Parkinson de uma forma ampla, mas existe ali condições diferentes. Isso. Não é isso? Eu acho assim que é interessante e a gente trazer para um podcast de geriatria esse assunto, porque a gente acaba vendo muito não pela doença de Parkinson idiopática, mas por esses outros tipos, inclusive a medicamentosa, Isso. que é muito prevalente. Muito. Principalmente quando eu ainda tenho uma população que não tem uma população, que eu digo, de médicos, que não tem um entendimento sobre as medicações que são inapropriadas para idoso. Isso, né? isso. Existe um dado no Reino Unido que a cada 3 diagnósticos novos, 3 pacientes que fazem parkinsonismo medicamentoso, um recebe tratamento como se fosse doença de Parkinson, diagnóstico de doença de Parkinson, ou seja, um diagnóstico inadequado. Então, não vai ter o tratamento também, talvez não tenha adequado. Isso no Reino Unido, você está falando, imagina no Reino aqui, Unido, né? imagina aqui. Nos trabalhos que falam sobre prevalência de síndrome parkinsoniana, né, eles colocam a doença de Parkinson como a mais prevalente e a PSP, que é aquela paralisia supranuclear progressiva, como a segunda mais prevalente. Mas, com certeza, no Brasil isso não é verdade. Né? Isso é uma estatística americana, europeia. No Brasil, eu também não tenho trabalho para dizer isso, mas eu posso dizer para você, na prática, que, sem sombra de dúvida, a segunda causa seria medicamentoso. Aqui no Brasil, né?
E os medicamentos são vários e a automedicação, além da supermedicação, não sei como é que você chama, excesso de medicação, né? Polifarmácia, a palavra é essa. Além da polifarmácia pregada no idoso, erroneamente, né? Ainda existe também a automedicação. Você sabe melhor que eu que no Brasil a automedicação é uma coisa bem alarmante também, né? Então, remédios para dormir, para se acalmar, para labirintite, que é um remédio que a gente usa, que se pode causar. Então, esse tipo de medicação pode causar um quadro parkinsoniano e você não ter essa descoberta, né? Você não dá esse diagnóstico. Às vezes passa... Eu vi um caso uma vez de amiodarona, por exemplo. Era intoxicação para amiodarona, o paciente estava. A sorte que ele estava com alterações cardíacas já, como fosse intoxicação para amiodarona. E aí foi quando apareceu a suspeita, né? E aí quando tirou a amiodarona, ele começou a melhorar do quadro parkinsoniano. Então, até a amiodarona, que a gente às vezes não pensa, um quadro de digoxina, que é uma medicação cardiológica. Essa estou falando das mais difíceis, mas fora as mais comuns, que a gente sabe. Né? Então, a gente tem esse perfil grande, né? A PSP, que é a segunda causa maior, que acha que é Parkinson e não é Parkinson, também ela foi, eu digo assim, implodida, né, em várias formas. Mas a clássica PSP, a chamada síndrome de Richardson, que foi descrita por Richardson, tinha um nome bem grande, era Richardson, Steele, Olszewski. Aí eu brincava dizendo que Richardson era o chefe, o Steele era o residente e o Olszewski era o patologista. Aí tiraram o patologista, tiraram o patologista, o outro era o residente, tiraram o residente. Ficou só o Richardson, que era o chefe do serviço. Então, hoje chama-se síndrome de Richardson ou doença de Richardson. Mas, assim, para chamar a atenção, classicamente, o principal sintoma desses pacientes, para você pensar nela, é um quadro parkinsoniano, geralmente sem tremor. Então, entra aquele grupo dos pacientes sem tremor, predomínio de bradicinesia, predomínio de rigidez. Alterações oculomotoras são interessantes, mas a principal é a dificuldade para olhar para baixo. E aí, na prática, é uma coisa interessante, que o paciente, se você perguntar, ele pode dizer isso claramente, porque ele não vai dizer isso para você, né? A gente tem que perguntar. Se ele está, os ingleses chamam de comedores desastrados, né? Então, na hora da alimentação, se suja muito, se mela muito, se derruba muito, porque como ele não consegue olhar para baixo pela paralisia, ele vai tomar uma sopa, né? Então ele erra, então ele vai estar olhando assim para baixo. Enfim, os chamados lazy eaters, ou comedores desastrados, eles têm esse sinal inicial. Então, se está pensando que é uma PSP, lembra dos comedores desastrados. Pergunta se realmente ele derruba muito. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. A outra coisa também muito comum é descer escada. Você pergunta assim, doutor, ele está ruim para andar. Mas e escada? A escada é assim. Para subir, ele sobe bem. Mas para descer, ele cai, ele não consegue. Porque descer escada é você olhar para baixo. E subir escada é olhar para cima. Então, quando ele tem esse sinal, os principais sintomas são desastrados em comida, em subir escada, descer escada é muito pior. E a característica principal são quedas, exatamente por a mesma situação. Além do desequilíbrio que eles têm precoce, eles também têm a incapacidade de olhar para baixo. Então, topam muito, derrubam muito, chutam muita coisa. E isso é um sinal muito inicial. Então, se você perguntar, ele vai ter isso, a clássica forma do Richardson, né? Eles também chamam, os ingleses chamam de gravatas sujas, porque lá eles comem de gravata, né? Uma vez eu estava nos congressos almoçando uma gravata e realmente pensando nisso, né? Porque almoçar de gravata tem que ter um certo controle aqui e tal. E eles chamam, então, o sinal dos gravatas sujas ou os comedores desastrados e tal. São sinais que chamam muito ao PSP. E o segundo sinal, que é uma marca registrada dele, é queda. Então, uma vez eu cheguei numa paciente para mim, ela tinha quase 1 ano, 2 anos de doença, ela tinha tido mais de 30 quedas. Então, assim, um paciente parkinsoniano, ele não tem 30 quedas em 2 anos, deve ter uma outra causa. E essas quedas, também, por curiosidade, elas são quedas para trás. E isso é uma coisa interessante, porque o paciente, eu lembro de um paciente meu que ele ficava encostado na parede, porque ele ficava com medo, que ele sabia que se ele virasse olhando para a parede, ele cairia para trás. Se ele ficasse de costa para a parede segurava ele, caso ele tivesse. Então, essas quedas para trás são quedas muito características da PSP. O comedor desastrado, o descer a escada com dificuldade, são sinais muito iniciais, né? E essa queda para trás, só para terminar essa do PSP, ela tem uma característica mais interessante ainda, que não é uma queda assim, eu não estou aqui e caio aqui, como uma lipotímia, uma síncope, né? Eu estou aqui e sou jogado para trás, sou arremessado para trás. Isso é tão interessante que, às vezes, o paciente fala assim, parece que alguém me puxou. Então, também eu brinco com os residentes lá do Oswaldo, dizendo assim, não pergunte assim não, deixa ele falar, porque se ele falar isso sem você perguntar,
é quase que um patognomônio da doença. A minha queda é assim, eu estou aqui, de repente, eu acho como que alguém me puxasse para trás e eu caio lá embaixo, bati cabeça. E se você não perguntou se foi assim, é bem provável que seja uma PSP, que essa característica é muito clara da doença, né? E o Parkinson também não tem. O Parkinson, quando cai, ou ele cai para frente, ou ele cai quando gira. A famosa girada, né? Ele anda bem, mas quando ele vai girar, alguém chama ele vai girar, aí ele desequilibra e cai. Não é essa a queda. A queda é literalmente uma queda de puxar arremessado para trás. Cai mais, essa queda do Parkinson cai mais para o lado que ele tem maior... Geralmente porque né? o pé, ele fica com o pé mais travado, né? E na hora que ele gira, o pé cola no chão. E ao girar, ele cai sobre o lado mais rígido, né? Isso que a gente está falando porque a gente sabe que a doença de Parkinson é assimétrica, né? Isso. Então, sempre ao longo da doença, mesmo quando você vai ter os sintomas dos dois lados, o lado que começou sempre vai estar mais comprometido. É uma corrida, né? Assim, começou ali, aquele está lá na frente, vai estar sempre na frente, né? Então, até a gente brinca, entre aspas, né? Com os residentes, mais uma vez falando deles, eles devem estar falando da gente. Né? A gente brinca dizendo assim, sem saber e sem perguntar, eu posso saber qual foi o lado que começou, porque é o lado que está sempre pior, né? Sempre pior. De certa forma, mais afetado, né? Isso, na prática, é o que a gente vê mesmo. É a forma. Eu até gostaria de citar um caso aqui, você falando de PSP, de uma paciente que eu tive em consultório que começou com quadro demencial, mas sem alterações morfológicas típicas de uma demência. Não tinha atrofia de hipocampo, não tinha um comprometimento vascular importante. Então, aquele que a gente, quando o paciente não tem a condição financeira de tentar ou realmente avaliar os biomarcadores da demência, a gente vai acompanhando. Isso. Depois de um ano, ela começou com os sintomas parkinsonianos. E aí eu disse, bem, é uma demência por corpus de Levy. Mas, na época, eu fiz os testes e ela não tinha alteração oculomotora. Entendi. E depois foi interessante, porque não fui eu quem disse, foi a filha que disse, doutor, eu noto que quando ela vai levantar ou vai comer, ela tem que olhar assim para baixo, porque ela não baixa o olhar. E eu fui fazer o teste, ainda dava, porque ela já estava com a síndrome demencial, que perdia um pouco o entendimento do comando, mas aí você percebia que ela tinha paralisia. Então, começou como uma síndrome demencial, não sei bem o que é um corpus de Levy, mais ou menos 1 ano e meio depois dos sintomas parkinsonianos, ela fez a paralisia, e aí eu fechei com um PSP. Claro, é isso mesmo. Essa característica é bem... Geralmente, isso, que a gente conversava aqui antes também, nesses pacientes muito idosos, principalmente os mais idosos, né, a gente vai, às vezes, não tem essa doença muito clássica, ele pode ter mais de um fenótipo muito misturado. Né? Então, já vi pacientes que tinham, né, esse fenótipo clínico que não seja esse de livre, seja muito misturado. E talvez seja isso mesmo, ele tem um componente de neurodegeneração de alfa-sinucleinopatias, mas tenha também ali vasculopatia, muita doença subcortical, de pequenos vasos, que causa aquele parkinsonismo mais de membro inferior. Né? Uma coisa que chama muita atenção no idoso, principalmente no muito idoso, é o Parkinson rígido acinético, sem tremor. E esse geralmente é subdiagnosticado, porque comumente esse é o tipo de condição que facilmente cai no que a gente chama de etarismo, de achar ele está andando, está arrastando o pé, está mais lento, mas porque já está com 85 anos, é da idade mesmo. Isso é mais o quê, né? Aí não tem tremor, que todo mundo relaciona muito Parkinson com tremor. Mas se não tem tremor, não, está levantando assim mais devagarzinho, acha, isso é da idade. Quando você vai ver, tem aquela bradicinesia típica, tem a roda denteada, não tem tremor nenhum. Né? Essa é uma condição, esse rígido acinético, que chama muita atenção no idoso, muito idoso. Geralmente é esse idoso mais multimórbido, frágil, que se soma, e pior ainda, se mistura com outras síndromes e condições geriátricas. Ele já tem artrose, tem sarcopenia, tem a marcha ruim já por causa disso. Aí se soma uma condição de um parkinsonismo vascular, ou de uma condição... Às vezes um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo, levando a essa lentidão. Mais lento, né? Isso. A dica da gente, a gente sempre pega o paciente lá na recepção. Isso. E na recepção, a gente já vai vendo... Ele andando. Para várias coisas, porque estabilidade postural é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar. Isso. E aí a gente, muitas vezes, antes de ele entrar no consultório, a gente já dá um diagnóstico. Essa é uma coisa interessantíssima, né, Alexandra? Que a gente já faz isso há algum tempo. Você vai na recepção, te convida para vir para a sala.
anda um pouco mais rápido e fica aqui aguardando ele vir. Ele vai ter uma distância para andar que no consultório não vai ter. Ali a gente já começa a avaliar muita coisa. Isso. Essa característica dessa marcha e outras características de marcha e de outras condições. Né? A gente já percebe que o balanceio dos membros não é bom. E tem uma coisa interessante, que nosso consultório tem um corredor, aí ele vem andando, quando dá o corredor, ele trava. Sim, Faz o bloqueio. Daí faz o bloqueio motor. Aí a gente, aqui o negócio já tem até um tempinho já. Não começou agora, não. Isso acontece, interessantemente, isso acontece em escada rolante, em elevador, parada de ônibus, é muito interessante. Os pacientes falam que estão andando assim, quando tem uma parada de ônibus, eles travam, né? Isso são situações assim, bem, se perguntar, os parkinsonianos geralmente eles têm essas dificuldades em algumas situações que ele tem que refazer, né, o programa motor da marcha, né? E essas outras condições provavelmente não vão ter essas alterações, né? A dica que eu tenho assim para essa situação é a dica que está se aparecendo mais agora, é assim, antes de começar o quadro motor, tem aqueles famosos sintomas pré-motores. Os sintomas pré-motores, eles podem aparecer vários anos antes. E os 4 principais sintomas pré-motores, são vários, mas os 4 principais seriam a hiposmia ou anosmia, né? A perda do olfato, que o Covid tirou essa primazia. Mas mesmo assim a gente ainda usa, né? Essa primazia, né? Tirou. A depressão, uma depressão logicamente endógena, sem nenhuma causa, sem nenhuma, né? O distúrbio do sono, acho que esse está sendo usado hoje como o principal sintoma pré-motor, porque ele realmente diferencia, na minha opinião, esse perfil do idoso com comorbidade da doença mesmo. Esse sintoma do sono é um sintoma realmente que tem uma característica bem característica, que seria aquele distúrbio comportamental do sono REM. Então, falar, cantar, bater, chutar, cair da cama, sonhar. Vívidos, né? A esposa diz que não consegue ficar com... Isso, geralmente... E ele não era assim. Agora, ele não ficou assim agora, ele ficou assim com 40 anos, com 50 anos, vários anos antes. Então, esse pulo do gato, como eu chamo, né? De você perguntar sobre os sintomas pré-motores ajuda muito nessa decisão também. E o quarto sintoma que eu falei, faltou falar dele, é a constipação também. A constipação de longa data, né? Então, tem paciente meu que não eram constipados, e aí quando chegam aos 40, 50 anos, ficam constipados. Mas quando eu falo constipados, com uma mudança assim completa, né? Muito importante, né? Uma coisa realmente determinante do trânsito intestinal. E com vários anos depois, ele começa um quadro parkinsoniano. Então, se tiver uma história bem positiva, né? De uma anosmia, uma hiposmia, de um quadro depressivo, assim, sem um fundamento maior, importante, que mude o curso do paciente, sem ele ter história prévia de depressão, uma alteração do hábito intestinal, assim, de uma forma bem importante. E principalmente o sono. O sono, para mim não, para as pesquisas, para os trabalhos, estão sendo utilizados como o principal sintoma. Marcador clínico. Tanto que estão fazendo agora, não sei se vocês leram sobre isso, pegando exatamente esse grupo de pessoas que têm esse sono alterado sem nenhum sinal parkinsoniano, e estão fazendo biomarcadores nele, porque estão querendo ver se esse grupo detecta nessa fase, antes para começar aquelas medicações, né? Modificadores de doença. Nessa fase, né? Então, isso é um grande... Interessante. E eu acho que a gente tem essa janela no Parkinson, diferente de outras condições, de começar um quadro desse de distúrbio do sono REM, desse sonho vívido, de constipação, né? Essa constipação muito significativa, anosmia, que pode, anos ou décadas antes, né, do sintoma típico da doença acontecer. Isso é muito interessante, até para a nossa audiência que está nos escutando aqui, que existe essa condição que, diferentemente da doença de Alzheimer, que a gente sabe que se pode dar hoje um diagnóstico do pré-clínico, antes dos primeiros sintomas, mas você não tem sintomas... Quando você começa já a ter sintomas, já se chama ali de comprometimento cognitivo leve, CCL e tal, né? Você não tem, já tem um sintoma dentro da cognição, mesmo que não tenha impacto funcional. No Parkinson, não. No Parkinson, você pode ter sintomas que são totalmente diferentes dos sintomas típicos motores do Parkinson, né? Que vai de depressão, distúrbio do sono, anosmia, constipação intestinal. Isso. Essa depressão eu acho interessante a gente falar, porque, assim, depressão de início tardio é um tema muito... que a gente fala muito em geriatria, ou seja, um paciente que nunca teve um componente depressivo, perfil de depressão, e que ele se inicia depois de 50. E para a gente até tem que seguir,
porque a chance de ter um componente ali orgânico, neurológico e não psiquiátrico é muito grande. Então, seguir para avaliar se aquilo não vai ser um pródromo de uma demência ou um pródromo de uma doença de Parkinson. Então, a gente usa para os dois. Mas o sintoma comportamental é muito do Parkinson. É muito do Parkinson, muito. Esse distúrbio comportamental do sono REM é muito característico. Quando você pergunta que ele tem, juntando, logicamente, com o que a gente está vendo, né, com todos que você falou, né, a rigidez, a rodenteada, eu acho que fica muito mais fácil, né? Então, a dica é essa, busca esse sinal que é muito comum, né? E é um sinal de história mesmo, não tem um exame que diga assim que você faça, né? Você pode até pedir polissonografia e tal, mas quem vai dizer mesmo como você falou, é a esposa, é o acompanhante, é a pessoa que está ali, que vai dizer, não, realmente, de uns anos para cá, ele fala, chuta, briga. Eu lembro de que dizia assim, doutora, eu estou cansada de manhã, porque eu passei a noite toda jogando futebol. Isso. Então, futebol, brigando. Luta, é um sonho ruim, porque Isso, é aquela coisa muito vívida mesmo, né? Eu tive um caso, curiosidade, de um paciente que é um coronel do interior, que ele dormia com um revólver, assim, embaixo do travesseiro, e ele atirou. Deus assim, me livre. Ele atirou, atirou e acordou com os tiros, né? Ele estava sonhando sendo assaltado na fazenda dele, mas aí ele, enfim, existe isso, né? Então, cai da cama, chuta, quebra vidro. São situações, assim, de várias histórias, assim. Até é engraçado. Teve um que falou de futebol, eu lembrei de um agora que ele falou assim, que ele sonhou que estava jogando futebol na seleção brasileira. Era Bebeto, Romário e ele. E aí, Bebeto cruzou a bola, Romário errou, ele foi chutar e caiu da cama. Foi dar um gol de bicicleta. Esse foi bom. E eu até perguntei para ele assim, foi gol? Ele falou, não deu, acordou antes. Que pena, era melhor ter ficado um pouquinho mais. Um pouquinho mais para ele ver se o gol deu certo, né? Eu acho que vale a pena a gente perguntar, Alex, o diagnóstico da doença de Parkinson idiopática, neste momento, é um diagnóstico clínico ou eu preciso de exames complementares para dar o diagnóstico? Eu acho que é clínico ainda. A clínica ainda é soberana, vamos dizer assim, né? Mas tem muita gente torcendo contra para que isso não seja verdade. Mas ainda é clínico. Se você tiver uma história dessa, como estou falando, com esses pródromos, com essa história de um tremor bem assimétrico, bem, com uma evolução bem característica do tremor, com sinais parkinsonianos sutis, né? Eu sempre falo muito assim de banho, tomar banho, como passar o sabonete, vestir camisa, amarrar sapato, coisas do dia a dia. Botar a mão no bolso para tirar a carteira, a mão fica presa dentro. São sinais bem sutis que o paciente tem. A história do relógio que para quando o relógio é de movimentação. Enfim, se ele tiver tudo isso e não tiver uma ressonância normal, sem uma causa aparente, sem história de medicação, eu diria que para você... A gente sindromicamente fecha. É uma doença de Parkinson, né? Não precisa de mais nada, né? Agora, o que está se vendo hoje em dia, como você sabe melhor que eu também, é que a medicina precisa de coisas mais legais, no ponto de vista de tornar uma coisa efetiva, legal. Eu quero um exame que diga, afinal, tem, não tem, Aí entra o espectro com o Trodat, né? O Trodat está vindo com uma grande, vamos dizer assim, força para esse lado, e os biomarcadores chegou para o Alzheimer, né? Está chegando mais para o Alzheimer, mas está vindo com o Parkinson também, com uma grande, talvez ano que vem, ou mais 2 anos, vai vir com muita força para o diagnóstico. Mas ainda é clínico e essa pergunta, se você me perguntar daqui a 2 anos, talvez eu vou dizer que não seja verdadeira. Em 2 anos muda muito hoje tudo, né? E é interessante em relação a isso, porque de fato, assim, no momento, eu não vejo talvez muito sentido da gente ter um diagnóstico biológico específico com biomarcador, já que a gente não tem doença, drogas modificadoras de doença. Mas, de fato, talvez daqui a 2, 3 anos, a gente vai surgir um anticorpo monoclonal, uma droga modificadora, que, para ser usado, tem que ser usado no paciente exato, que tem um diagnóstico biológico correto, né? Porque se for aquele que tem uma condição de sintomas parkinsonianos por microangiopatia ou por um somatório de outros tipos de neurodegeneração, não vai funcionar. Então, é possível que daqui, eu também vejo dessa forma, que daqui a uns 2, 3 anos, né, quem sabe, isso mude. E aí vai passar assim, não, a gente precisa, além do diagnóstico clínico, de um diagnóstico biológico exato, com biomarcador. Né? Teve aquela história famosa não sei se vocês viram isso ou lembram disso, da história do cheiro do paciente parkinsoniano, que eu acho, para mim, a história mais interessante do Parkinson, que o paciente teria um cheiro característico, né? E esse cheiro foi dado por uma enfermeira que era a esposa de um paciente, não sei se foi na Austrália, Reino Unido, uma coisa assim, né? Mas ela era enfermeira e ela
disse para o médico assim, olha, meu marido, depois do Parkinson, ficou com um cheiro diferente. E o suor dele ficou com um cheiro diferente. A cama que a gente dorme lá, o local da cama dele, o lençol fica com um cheiro diferente. As roupas dele, quando eu vou lavar, tem um cheiro diferente. E, baseado nisso, foram estudar sobre essa busca, por que tinha esse cheiro diferente. E estão começando a ver agora alterações no sebo, né? No suor, na gordura da pele do paciente parkinsoniano, e fazendo estudos com ele para dar diagnósticos através de biópsias ou secreções ou biópsias de pele, né? Atrás de alfa-sinucleína. E o local mais interessante é isso. Aqui atrás, o pescoço, aqui atrás, essa parte do dorso, né? É onde se concentra mais esse cheiro, segundo essa enfermeira. E eu tive aqui no consultório uma paciente minha que não conhecia essa história e dizia a mesma coisa, que o cheiro do marido dela ficou diferente. E essa enfermeira dizia que os pacientes do consultório do médico, todos tinham um cheiro igual ao do marido dela. Ainda tinha esse detalhe. Eu acho que ela tinha hiperosmia. O marido tinha hiposmia. Mas sabe o que é mais interessante? Aí o mais interessante é o seguinte. Os chineses fizeram um trabalho, pegaram cachorros de farejadores, né? E deram esse cheiro para eles cheirar. Entendeu? E botaram em pacientes parkinsonianos e não parkinsonianos. E o cachorro ia lá, cheirava. E a eficiência do diagnóstico chegou a quase 80%. Do cachorro. Cheirar o paciente e dizer assim. Dizer não, né? E isso tem uma lógica que a gente vê nos pacientes parkinsonianos, que existe uma dermatite seborreica maior, né? Maior, estranha, é mais intensa, não é aquela comum que a gente vê da dermatite seborreica comum. Então, é possível que seja doença na pele relacionada à alfa-sinucleinopatia. Né? Interessante. Aí, eu estou dizendo isso porque o diagnóstico vai, na minha opinião, né? Talvez, e esse é até um trabalho sobre isso, né? Quem está indo na frente são os testes de funcionais, né? O SPECT, como chama, os PETs e tal. Quem está vindo em segundo plano são os biomarcadores, mas quem está vindo por trás, que vai ter mais certeza, na minha opinião, são as biópsias. Eu acho que a citologia, né? Eu acho que a biópsia do intestino. E se for uma biópsia fácil, biópsia de pele, né? Imagina uma biópsia de pele aqui atrás, né? Um dorso, né? Se dá um diagnóstico através de uma biópsia de pele. Tinha a pretensão de fazer colono e fazer biópsia de colo, né? Mas seria mais complicado um pouco. Mas biópsia de pele, acho que seria uma coisa bem mais fácil, né? Agora, então, eu acho que esse grupo, né? Esse grupo está vindo mais por trás. Esse grupo, eu digo, os pesquisadores estão demorando a chegar, mas eles vão chegar com uma consistência maior. Que no futuro nos traga isso. Acho que é Parkinson, biópsiazinha de pele ali, faz a pesquisa e deu, né? Então, a mulher que cheira o cangote do homem acerta mais. E essa tem uma perspicácia. Especialmente, ela tem, como você falou, uma hiperosmia privilegiada mesmo. Ô Fred, eu gosto muito de... Porque, assim, Fred tem umas máximas que ficam na nossa cabeça, não é? E tem uma máxima que você fala sobre o cuidado. Quando é o paciente, que é o homem que é parkinsoniana, e quando é a mulher que é parkinsoniano, e vocês entenderam. Né? E a diferença com relação ao cuidado, com relação às separações. Exatamente. É um trabalho. Isso foi um trabalho que saiu, eu não lembro agora quanto tempo, mas um tempo atrás, que quando você tem um diagnóstico de Parkinson e que a mulher é a paciente, num prazo de 5 anos, o aumento de separação é quase de 80%. E o contrário não é verdadeiro. Quando é o homem paciente, a separação é menos de 20% em 5 anos. A mulher realmente cuida de uma forma, né, aquele paciente até o fim, vamos dizer assim. Já o homem não tem esse cuidado. Que é uma característica da nossa sociedade, infelizmente, né? Que envolve a atribuição do cuidado ser muito da mulher, né? Machista mesmo, e da atribuição. Mas, olha, eu vi um dado que a atribuição do cuidado feminino não é só nosso, Nordeste, é no mundo. Sim. No mundo ainda, o cuidado é mais realizado pelas mulheres. Né? É interessante. A gente vê isso na prática. Eu até brincava, tinha um paciente meu, que inclusive faleceu recentemente, um paciente de bastante tempo, que a esposa dele, chamava a esposa dele da presidente das mulheres cuidadoras de Parkinson. Era ela, a presidente nacional. Porque eu uma vez perguntei para ela assim, ele dorme bem? Ele falou, não, ele dorme muito bem. Aí eu olhei para ela e falei assim, como é que você sabe? Não, eu fico acordada vendo ele dormir, para ver se ele tem algum problema. Aí eu fiquei assim, chocado, né? Fiquei chocado, assim, como é que ela fica acordada, ele dormindo e ela olhando para ele, né? Enfim,
esse nível de... A gente não vê isso. O nível de cuidado e dedicação bem maior, né? Sem dúvida. Bem diferente. No final, não é uma doença assim, é uma doença que hoje, talvez a Alexandre vai passar por tratamento, mas não é uma doença fácil, né? À medida que a doença avança, a gente vai tendo mais dependência. E existe a sobrecarga do cuidador. Eu sempre levo a sobrecarga do cuidador, porque a Alex... Né, Alex o cuidador estudou isso, sobrecarga. O cuidador né? Com certeza. Mas eu, se for para fazer uma comparação, eu acredito que do Alzheimer ainda é pior, a sobrecarga do cuidador. Mas a do Parkinson também existe e é grande também. Uhum. E eu acho que a gente podia até falar um pouco dessa questão de cognição também. Porque quando a gente fala, a gente termina diferenciando Alzheimer, é uma doença da cognição, o Parkinson, mas em algum momento, tanto a própria doença de Parkinson como outros parkinsonismos impacto em cognição. E eu diria até que, assim, quando a gente fala em funcionalidade do idoso, a gente fala muito na questão motora e cognitiva. Em algum momento, essas doenças começam a ter esse impacto motor e vai se somar também ali o que a gente chama da demência da doença de Parkinson, ou as outras condições parkinsonianas, como Lewy e tal. Então, acho que a gente poderia falar, né, um pouco sobre isso, sobre o impacto, né, da cognição, qual o percentual desses pacientes, com o tempo, que passa a ter também demência. Isso é uma coisa, inclusive, que o paciente pergunta logo, doutor, eu vou ficar demente, né? O que a gente sabe é assim, na prática, né? Os pacientes jovens, que têm as formas mais jovens eu falo assim, abaixo de 40 anos, 45 anos, quando começa um quadro parkinsoniano, e esse quadro parkinsoniano tem predomínio de tremor, eles raramente têm doenças demenciais posteriores. Então, é como se ter o tremor, a forma de tremor, de certa forma, reduz a chance ou a menor possibilidade de um quadro demencial futuro. Em contrapartida, a forma de rigidez determina uma maior prevalência, né? A gente tem uma máxima que diz assim, se o paciente é sexo masculino, forma de predomínio de rigidez, e começou um quadro abaixo com 50 anos, assim, na idade dos seus 50 anos, a chance desse paciente ter um quadro demencial é altíssima. É um perfil predomínio masculino, predomínio rigidez, e nessa idade mais jovem, dos seus 50 anos, é praticamente um paciente... Tanto é que naquela época a gente usava muito anticolinérgicos, e a gente dizia que não usem para esse paciente, porque ele já tem um perfil de uma doença, de uma demência colinérgica, né? Ou melhor, de redução colinética. Então, assim, hipocolinética. Então, a gente vê muito isso, esse perfil do mais jovem e do paciente mais idoso. O mais idoso, ele vai ter o quadro demencial, mas ele vai ter o quadro demencial, como você falou, o quadro demencial múltiplo, né, por comorbidades, né? Então, é um vascular, é um Alzheimer, é uma doença mista, uma demência mista e tal. Aquele paciente que tem a forma pura, que eu vou usar esse termo assim, que não existe esse critério, mas eu vou usar como aquele que só tem a doença, que é um paciente que começou com seus 60 anos, é dito que ele vai inexoravelmente ter um quadro demencial, mas o tempo chega a média de 20 anos, é o que eles falam de 20 anos. Muito tempo depois. Então, eu diria que se ele começou com 60, ele vai ter quadro demencial com 80 anos. Que ele poderia ter por outras causas, né? Pela própria idade. Pelo risco, né? 50%, exatamente, né? Então, assim, eu diria que não é uma coisa tão... Não é um pesadelo tão grande, comparando, por exemplo, na minha opinião, com o Alzheimer, né? Agora, aquele paciente já idoso, que ele já tem todas aquelas múltiplas lesões, ele já pode ter um quadro demencial associado. Aí ele vai só aumentar esse quadro demencial, né? Então, eu diria que a demência do Parkinson, ela é muito posterior, ela é muito tempo depois, né? Diferentemente da Lewy, que ela acomete no primeiro ano de doença. Então, é uma demência viva, como a gente chama. Assim, o paciente já chega com sinais, com dificuldades de comportamentais, alucinações complexas. É um diferencial bem fácil de dar nesse caso, né? E de uma evolução pior, né? Bem pior. Também. Bem pior. O que predomina ali é muito esse quadro cognitivo, né? Aquela coisa que eles chamam do Lewy, de flutuação, né? De flutuação do nível de consciência, também é um fator bem interessante. O Parkinson não tem isso e o Lewy tem. Que é aquela velha frase, o paciente está conversando com você, de repente ele entra em sono, assim, profundo, a não ser que ele tenha, logicamente, uma sonolência diurna, uma apneia do sono. Estou falando de um paciente que você já tirou todas as causas. Né? Se ele tiver esses episódios de estar muito bem hoje e muito ruim, de um dia para o outro, é bem provável que seja um Lewy. Né? Eu sempre conto uma história de um paciente meu que dá esse exemplo. Ele era aquele paciente que estava tomando sopa com alguém ajudando, não conseguia levantar da cadeira, totalmente, vamos dizer assim, precisando de apoio, de cuidado 24 horas.
No belo dia, a mulher dele falou assim, doutor, eu acordei de manhã, eu vi o barulho do carro, ele estava dentro do carro, abriu o portão, dando ré, e aí eu falei assim, vai para onde? Ele falou assim, eu vou para casa da minha mãe. Então, esse é um exemplo de um Levi clássico. O paciente parkinsoniano jamais sairia de um dia para o outro, de um grau de travamento tão grande desse, para no outro dia, sozinho, entrar no carro. Então, essa flutuação é muito clássica do Levi, né? Então, é uma forma de diferenciar. Mas nem tudo é tão assim... Nem tudo na medicina é tão matemático. É tão matemático. Não é tão assim fácil, Não é tão assim né? fácil, né? Mas isso chama muita atenção. Mas chama atenção. Inclusive, uma coisa que me chama muita atenção em Levi, nos pacientes com Levi, é dentro dessa flutuação, ele tem aquela sonolência que parece um delírio. Isso. O delírio, que é uma coisa que a gente vê muito na geriatria, que é aquela condição neuropsiquiátrica, você tem uma sonolência excessiva, está por uma doença clínica de base, uma infecção. E, às vezes, esse diagnóstico diferencial não é fácil. Primeiro, porque é um paciente que já tem alto risco de delírio pela doença de base. É aquele paciente que está com um copo, que eu costumo comparar, o copo está cheio até a borda, assim, uma infecçãozinha urinária que na gente causaria um sintomazinho de cistite, de incômodo para esse paciente geriátrico, frágil, multimórbido, facilmente ele entra em delírio, fica com sonolência excessiva, vai bater no hospital. Sendo que no Levi, às vezes, ele tem esse fenômeno do desliga que parece que é um delírio. Isso. A gente teve um caso bem interessante, que aí ele tinha variação, um caso nosso, né, daqui do Hospital Oswaldo Cruz, que ele tinha uma variação importante do nível de atenção e consciência, de alucinações, tudo para Levi, e ele tinha um relato na sua história que, quando dirigia, ele sentia que passava mal e parava o carro. Ele fazia uma desautonomia, porque lá ele fazia uma baixa de pressão intensa, que aí essa desautonomia também no início do quadro, interessante, né? Nossa, aqui do Oswaldo Cruz. Podia ser outra coisa, né? A gente pensou até, mas acabou que ficou o que mais parecia mesmo era o Levi. É isso mesmo, nem sempre é uma desautonomia, às vezes é essa situação de fazer um talvez, um off, né? né? Assim, um off, né? Exatamente. Um off. Bom, a gente está já no adiantado aqui, mas eu acho que a gente teria que falar, e seria importante falar de tratamento. Né? Enfim, falar das possibilidades terapêuticas medicamentosas, falar inicialmente das medicamentosas, né, que a gente tem, a levodopa, começando com a levodopa, que tem hoje, né? É o que tem hoje para tratar. Tem hoje. E uma coisa muito interessante, que aí eu queria também que Carlos Frederico nos trouxesse, cada vez mais os guidelines têm mostrado isso, isso é na prática, é que a gente tem escolhido, a grande maioria, tratar e iniciar mesmo com levodopa, porque tinha aquela questão, né, Fred, até um tempo atrás, que se colocava. Eu peguei isso ainda na minha época de residente, de aluno, de poupar a levodopa e evitar uma certa até levodopofobia, né? Por causa das questões das discinesias, das flutuações motoras, das complicações tardias. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente discutir isso e discutir também a questão de dose. Porque é outra coisa também que mudou muito hoje. A gente consegue controlar grande parte dos nossos pacientes hoje com baixas doses, diminuindo muito o risco dessas flutuações motoras, mantendo, né, naquelas doses abaixo de 400 miligramas dia e tal. Eu acho que é válido falar que levodopa é a medicação mais antiga e é que a gente ainda hoje usa, pelo menos para nós que lida com idoso. Mais de 50 e poucos anos já de lançamento da levodopa, né? E ainda é a droga de escolha, né? Então, a gente precisa diferenciar assim. Quando você fala de tratamento de Parkinson com levodopa, a gente fala dividindo em idade, né? O idoso, com certeza, deve começar com levodopa mesmo, por vários motivos. Primeiro, porque é a melhor medicação, é a que tem a melhor eficácia. Segundo, porque ele tem os outros, vamos chamar assim, os agonistas dopaminérgicos, os inibidores da MAO, inibidores da CONT, eles trazem muito efeito colateral, com alteração de equilíbrio, com alucinações, enfim, são compulsão efeitos patológica. Exatamente, são as compulsões, são efeitos assim que não vale a pena a gente tentar no idoso tendo a levodopa como primeira escolha. O detalhe aí que eu sempre boto em questão é o seguinte, estou falando do idoso de um modo geral, mas o que você me chamou, acho que você falou de super idoso, não? Como é que você fala? Muito idoso. O idoso que está muito bem. É aquele que é muito idoso, mas tem condições cognitivas e funcionais de uma pessoa de 50 anos, tendo 80. Aí até o pessoal da USP que faz um estudo com esse grupo de idosos, que eles chamam de super idosos. Super idosos. Aí eu vou colocar essa vírgula aí. Nos super idosos, que às vezes a gente atende um ou outro, eu acho que aí eu tentaria algumas medicações. Aí das medicações que eu tentaria, os agonistas dopaminérgicos têm uma grande vantagem por duas vantagens, dois motivos, né? Primeiro,
que eu sempre digo assim, a levodopa ela é muito boa, é a melhor, é eficaz, mas ela tem 3 coisas que a gente tem que se lembrar ao paciente, né, quando vai usar. Primeiro, não existe levodopa até hoje, dose única. Então, você tem que usar pelo menos 3 vezes ou 4 vezes ao dia. Posologia é ruim, né? Então, e a segunda coisa tem que ser sempre longe de comida. Então, ou 1 hora antes ou 2 horas depois. Né? Então, essa programação pro idoso, uma dinâmica bem difícil. É mais complicado, né? A segunda coisa é relacionado a tratamento gástrico, né? A complicações gástricas, né? Então, náuseas, empachamentos, gastrites, enfim, ela tem toda uma alteração do idoso por essa parte. E a terceira, em relação à Prolopa, que ele pode baixar um pouco a pressão e às vezes o paciente já é um pouco hipotenso, pode dar uma certa queda de pressão. Eu sempre digo assim, se ele for um super idoso, eu já vi vários super idosos usando agulhas de dopaminérgico. Por exemplo, o adesivo, que é a rotigotina adesivo, tem uma vantagem. Eu sempre tento esses outros nesses super idosos, mas o idoso, de uma geral, realmente o Prolopa, a levodopa, melhor dizendo, ela, que é a droga mais usada, tem que ser tentada como primeira escolha sempre. Naqueles mais jovens é que a gente tem outras opções, né? Mas esse grupo, a levodopafobia realmente existiu, mas ela hoje não tem porquê. Você tem que começar mesmo. E a forma de usar realmente é essa, a dose mais baixa e que você tenha uma difusão durante o dia todo para que ele tenha uma boa melhora daquele quadro, né? Geralmente é assim mesmo. Perfeito. O que está acontecendo que estão tentando há muito tempo, é tentar ver alguma levodopa que dure mais tempo, né? Sim. Então, fora do Brasil, por exemplo, saíram já 2 medicamentos que têm um efeito mais prolongado. A levodopa que tem um efeito mais prolongado. Dá para chegar a levodopa com bomba de fusão. Bomba de fusão. Que aí seria uma possibilidade bem melhor de tratamento. Enfim, a levodopa ainda é a rainha, entre aspas, do tratamento. Porque eu acho que uma situação que vai ficando difícil é quando a gente tem um paciente que vai avançando das suas doenças e começa com a disfagia. Sim. Né? E como administrar a levodopa. Isso é outra grande complicação. Sim, essa é outra grande complicação da levodopa. A levodopa, não existe outra forma de levodopa até agora que não seja oral, né? Uhum. Até diziam assim, parece que tem que passar pelo estômago para ativá-lo, vamos dizer assim. E já se tentou levodopa de todas as formas. Tentou levodopa adesivo, né? Inclusive, eu lembro que ele falou assim, o pesquisador falou assim, teria que ser uma camisa de levodopa, porque a dose teria que ser a absorção, a molécula, enfim, seria bem melhor. Então, assim, esse risco de passar pelo estômago tem todas as complicações de polifarmácia, como alguns remédios que atrapalham a absorção, né? Os bloqueadores de canal bloqueadores de bomba de estômago, bomba, né? de prótons. De prótons, eles alteram a função da absorção da levodopa. Então, é muito complicado. O idoso ele tem polifarmácia, né? E seria mais uma medicação. Então, assim, ainda é a melhor medicação, com certeza, a levodopa, mas tem uns perfis que podem ser estudados e escolhidos melhor para você tentar, né, fazer esse tratamento. Perfeito. E qual é, assim, eu sinto hoje, talvez de uma forma leiga, porque eu não estou estudando tanto quanto você, que a demência de Alzheimer está um pouquinho mais, chegando mais ali, batendo na trave mais sobre uma droga modificadora de doença do que o Parkinson. Então, eu queria entender de você quais são as perspectivas de tratamento modificador hoje em dia. Atualmente, é a mesma linha, né? Tá vindo assim, trabalhos com prasinezumab, que seria um desses que fazem essa redução da alfa-sinucleína, né? Seria um anticorpo anti-alfa-sinucleína. Os trabalhos estão saindo uma boa resposta, da mesma forma que o Alzheimer, né? Limpando, reduzindo, né? Mas desfecho substituto. Isso, mas na prática também o que vai ter é a mesma conclusão do que está sendo usado para o Alzheimer. Eu acho que vai ter que ser usado de uma forma bem inicial, porque quem já tem a doença instalada não vai ter muita vantagem. Talvez limpar aquela proteína patológica, o neurônio já foi lesado. Já tem Então, é a mesma explicação, mas ele está vindo com uma boa força aí. Eu acho que 1, 2 anos no máximo deve sair para o prasinezumab para o Parkinson, né? Agora, por fora, como eu estava dizendo assim, em relação àqueles exames, também existe por fora um tratamento que eu acho que está voltando, um tratamento que foi esquecido, não sei se vocês lembram dele, mas a famosa células-tronco para Parkinson foi usada nos anos, acho 2000, 2005, 2000, e foi abandonada. Não se fala muito sobre isso hoje, né? E eu fui no congresso de San Diego agora, achei fantástico isso. Eles estão fazendo agora o seguinte, que eles não faziam antes. Eles estão fazendo o protocolo primeiro de inibição, como se usa para transplante de fígado, transplante de rim, aquelas medicações para diminuir a imunidade, né?
que não se fazia antes. Então, aqueles primeiros trabalhos não se faziam como se faz. Hoje estão fazendo mais sério isso. E estão fazendo uma técnica de, literalmente, de semeadura de células de fetais, né, de mesencéfalo fetal, em putame de pacientes parkinsonianos. Um trabalho que saiu com 9 ou 12 pacientes. Achei fantástico, porque ele faz a medicação, corticoide, aquelas medicações, não lembro agora o nome, o esquema, mas uma medicação de inibição, ele faz durante 1 ano e 1 ano e meio. Como se fosse para transplante. Como se fosse para transplante, né? E aí eles fazem, através faz o furo, né? A trepanação, vai lá com literalmente um semeador, né? Vamos dizer assim. E ele coloca células, imagina que o putame ele espalha 6 ou 7 pontos em cada lado, de células de mesencéfalo fetal, produtora de dopamina, e acompanharam esse paciente por quase 1 ano e 1 ano e meio. E eles melhoraram sem mexer na medicação, ou seja, pegou, né? Floresceu, como a gente diz, né? Esse trabalho saiu recentemente e eu achei isso fantástico, porque é um caminho, aí sim, é uma modificadora de doença, né? Porque até então os transplantes que eram feitos, eles eram feitos assim em bloco, né? Então eu pegava às vezes célula da adrenal, já vi casos da adrenal, e colocavam também células-tronco também, mas tudo localizados ali, e não faziam essa inibição que eu estou falando de medicação. Então eles causavam ali até teratomas, e os trabalhos inclusive foram acabados, né? Foram parados antes, os trials, porque viravam tumores, viravam teratomas. E aí, com essa técnica diferente, mostrou-se bem eficaz. Ela entrou agora em fase 3, né? Foi feita fase 2. E vamos ver o que vai dar. Eu acho que aí sim é um caminho novo. Então, eu diria para você que a novidade é prasinezumab e essas células-tronco, né? São as duas que estão vindo aí com uma grande... Em relação a esses diagnósticos, o diagnóstico biológico mais dentro das que a gente chama de medicina de precisão, né? Como já no Alzheimer tem crescido muito, o que é que tem de candidato de biomarcador aí que mais tem... O biomarcador, como é do Alzheimer, você dosar a alfa-sinucleína no líquor. Essa foi a diferença. E o que é mais interessante é o seguinte, porque nós temos alfa-sinucleína no líquor, só que a alfa-sinucleína do Parkinson não é a alfa-sinucleína fisiológica normal, é a alfa-sinucleína patológica, entre aspas, mutante, né? Então, qual foi a ideia? Eles pegaram uma placa de Petri, né? Uma placa de cultura, de semeadura, colocaram ali as alfa-sinucleínas e eles fizeram uma técnica de cultura dessas alfa-sinucleínas. Então, no Parkinson, na doença, a alfa-sinucleína patológica, ela se reproduz, ela cresce, ela se desenvolve. E a fisiológica, não. Então, a busca dessa alfa-sinucleína no líquor está sendo feita assim. Você coleta no líquor a alfa-sinucleína, quer dizer, coleta o líquor, pega a alfa-sinucleína que está lá, faz literalmente uma... E vê o comportamento dela na placa de PET. A palavra é essa, um cultivo. Se essa proteína realmente se realimentar, se ela se reproduzir, ela vai literalmente ser uma proteína patológica. Aí o diagnóstico do Parkinson é nesses casos. Né? E o que é interessante é que chegou ao ponto dessa alfa-sinucleína ter uma conformação espacial. E essa conformação espacial também ajuda a dizer se é doença de Parkinson, se é a córtico basal, se é a MS. Sim. Pelo padrão. O Levi seria parecido. Não, o Levi também. Mas seria também alterado. Mas as mais diferentes seriam a MS, os córtico basal. Então tem uma conformação espacial diferente. Espacial dela. Então, até nos trabalhos mostram fotos disso. Então, se você tiver essa semeadura, vamos chamar assim, positiva, né, de uma proteína, de uma alfa-sinucleína do líquor ali, causando essa semeadura, e essa conformação dessa proteína tiver uma característica específica para então o Parkinson, você consegue o diagnóstico biológico. Esse trabalho está sendo feito também agora em sangue. Então, tentando não usar o líquor, né? Tentar fazer em sangue. Né? Então, tem uns trabalhos, acho que é um trabalho japonês, fazendo uma técnica no sangue, chegando um pouco mais perto do que a do líquor, mas o líquor ainda está como foi no Alzheimer, né? Isso, eu acredito que isso vai chegar também. É uma questão de tempo, né? Então, é uma questão de tempo chegar, na minha opinião, esse biomarcador, com certeza está vindo aí. Se vai ser em líquor ou sangue, não sei, né? Essa é uma grande novidade, vamos dizer assim. E eu acredito muito na biópsia. Essa biópsia. Eu acho que a biópsia vai vir também com algum lugar. Uma força grande no diagnóstico. Se você pegar um trabalho que mostra assim, estão tentando biópsia em toda a parte do corpo. Saliva, glândula salivar, biópsia de pele, intestino, enfim, em várias áreas.
e todas mostrando uma grande técnica de alfa-sinucleína positiva, né? O caminho é por aí, o Fred, futuro, né? E Parkinson, além do tratamento medicamentoso? Pronto, que isso é que eu acho que a gente... isso é fundamental. Porque cirurgia é uma coisa que todo mundo chega perguntando, né? Porque tem muito em mente assim, como se tivesse a cura, condão, né? De curar. Isso. Então, assim, no imaginário popular, Isso. vou fazer uma cirurgia para Parkinson, é como se fosse retirar a doença e curar. Então, é importante a gente falar sobre isso. Qual o posicionamento, o que é que ela realmente faz. Então, infelizmente, não é verdade a cura da doença pela cirurgia, não tem essa característica, né? O que ela faz? Vamos dizer assim, qual é a vantagem da cirurgia? A cirurgia, ela é indicada numa janela, vamos dizer assim, no qual o paciente apresenta, principalmente as chamadas discinesias, pela medicação, pela levodopa, em que o paciente esteja com muitos OFFs e muitas discinesias, que você esteja já com uma quantidade de remédio que você não consiga mexer muito, que o paciente passe muitas horas do dia com aquele sofrimento de OFFs e discinesias, né? Então, esse é um paciente com perfil bom. A janela seria entre 5 anos de doença, porque até os 5 anos de doença, o Parkinson pode virar outra coisa, né? Então, isso é uma coisa importante ser dita. Se eu pego um paciente com Parkinson com menos de 5 anos de doença e posso dizer que é Parkinson, se eu não tiver todo esse trabalho de pesquisas que a gente está falando, eu posso estar diante, por exemplo, de uma PSP, como você mesmo falou ali, no caso que você falou, que pode virar depois um PSP, pode virar depois um MS, pode virar outra forma, e essas formas a cirurgia não funciona. A cirurgia só funciona para doença de Parkinson. Parkinson. Então, eu diria que os 5 anos de doença seria uma janela inicial boa. E também essa outra janela seria o fim da janela, vamos dizer assim, seria relacionado à idade do paciente. Alguns falam até 70 anos de idade, seria um grande marcador. Os trabalhos atuais, com a técnica melhorando, estão jogando para 75. Mas, pessoalmente, 75 já seria, dependendo do tempo de doença. Como você falou, já tem uma lesão maior, a cirurgia talvez não tenha uma grande vantagem. Possibilidade de ter mais copatologias. É mais difícil. Mas a cirurgia ela é fundamental para 2 sintomas principais, né? Os sintomas apendiculares, ou seja, as discinesias, e os tremores, principalmente nesse caso. Então, as cirurgias elas são focadas nesse sintoma. Se você disser ao paciente que vai melhorar daquele sintoma, aí fica mais fácil ele entender o sucesso da cirurgia, né? Eu tive recentemente um caso numa cirurgia, um paciente com muita discinesia, de Garanhuns, inclusive, com muita discinesia, eu não tinha mais como ajustar as medicações dela, ela foi para a cirurgia, ela ficou curada, entre aspas, das discinesias, mas a doença continua, a gente ajusta. Então, foi uma cirurgia de sucesso. Porque ela dá para reduzir remédio um pouquinho, dá para poupar. Diminuir remédio, dá para melhorar a qualidade do paciente, né? Então, ela tinha muita queda pela discinesia, ela se machucava bastante, ela tem muita limitação, melhorou muito com a cirurgia. Mas, infelizmente, a cirurgia não é adequada. Chegou agora a tal da cirurgia HIFU, né, que é o chamado ultrassom focalizado, que é uma cirurgia também bem interessante. Ele é colocado como não cirurgia, mas ele é uma cirurgia. Só que ele é uma cirurgia transcraniana. É um tipo de DBS, né? Na verdade, é um tipo de uma lesão. É uma lesão, antigamente chamava-se ablativa. Só que antigamente você furava o osso, entrava com cateter e causava a lesão. Hoje em dia você encosta o ultrassom numa máquina de ressonância e as ondas de ultrassom perpassam o osso, vai até o tálamo ou pálido, dependendo do local onde você queira. E ele causa a lesão que fazia-se antes, só que sem ter que furar. Né? Então, ela é não invasiva porque você não fura, mas ela é invasiva porque você causa uma lesão. Então, a depender da lesão, se for mal feita, você pode causar uma lesão permanente, você pode ter um sangramento, pode ter existem complicações associadas a isso. Não é tão simples assim como... Porque quando fala assim, ultrassom é uma coisa... Parece simples, né? Isso, inclusive, na imprensa saiu de uma forma meio... Né, e todo mundo é um ultrassom que está fazendo para curar o pai. Aí você fala ultrassom, né? É ultrassom. Não pode. Grávida com ultrassom. Então, se grávida faz ultrassom, então é coisa... Ele teria a mesma indicação, uma indicação muito parecida com o DBS. Na verdade, assim, esse é o detalhe. Ele tem uma limitação. Ele só melhora tremor. Ele não melhora os outros sintomas. Então, qual é o caminho? Qual é a indicação? A escolha do paciente é mais limitada do que o DBS. O DBS também entra em discinesia, entre outros sintomas. Né? Ele não, ele é para tremor. Então, tem duas limitações importantes. Primeiro, é que o paciente tenha um predomínio de tremor importante para que você faça isso valer a pena. Segundo, é que seja um tremor muito assimétrico, porque, na verdade, não se pode fazer bilateral até o momento.
Você escolhe um lado para fazer. Estão saindo trabalhos agora dizendo que é possível fazer bilateral se for uma frequência menor, enfim. Está se estudando a possibilidade de fazer bilateral, mas ao fazer bilateral pode causar mais prejuízo do que vantagem. Então, até o momento, se faz só unilateral. Então, imagina aquele paciente, qual o paciente vai se dar bem com isso? Aquele paciente idoso, que tem um tremor que atrapalhe muito ele, que seja um tremor assim, muito, muito assimétrico, e que você acha que aquele tremor vale a pena fazer uma cirurgia para tirar aquele tremor, que vai melhorar bastante e não precisa aumentar muito a dose do remédio. Certo. Esse é o perfil do paciente. Esse é o perfil. É. Tremor unilateral, né? E que seja um idoso que por DBS seja, talvez, entre aspas, já tenha passado, já tenha, né? Enfim, essa é a escolha do paciente, né? É a indicação atual do paciente. Ô, Fred, uma coisa que é essencial, eu acho que a Alex também passa, a gente dá o diagnóstico de qualquer coisa e a gente tem o manejo não farmacológico, que é muito importante, às vezes a fisioterapia ou a indicação do exercício de uma maneira geral. E eu tenho visto que existem vários trabalhos com exercício, agora trabalhos melhor desenhados, porque a gente tinha isso muito, né, de que intervenção de exercício é importante, em que dose, né, seria importante, e a gente tem visto que aumentou muito estudos de qualidade para que você diga que há benefício. E eu vi um específico sobre o tango adaptado. E aí eu tenho que ver especificamente isso, porque eu adoro dançar. Você gosta de tocar e eu gosto de dançar, né? E o estudo do tango adaptado com uma intervenção de 1 hora, 2 vezes na semana, por 6 meses, com um benefício sobre controle de sintomas de Parkinson até melhor do que a própria levodopa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Aproveitando o tango, né? Saiu também aqui no Brasil um trabalho com samba também. Fizeram uma cópia desse trabalho aqui com samba em São Paulo. Uma equipe também mostrando que o samba um samba seria uma coisa mais. E também teve um trabalho, até uma colega nossa aqui, foi uma ex-aluna nossa, que ela está em São Paulo. Ela participou de um trabalho também com, se eu não estou errado, se eu não estou confundindo, com danças africanas, assim, aquelas danças africanas. Enfim. O que acontece? Preciso dizer isso aqui para vocês, e vocês sabem também, mas a gente precisa dizer isso aqui, né? A doença de Parkinson não é o tratamento só medicamentoso. Também existe o tratamento que a gente chama multidisciplinar. Fisioterapia é fundamental, fono é fundamental, a psicologia é fundamental, terapia ocupacional é fundamental, e várias outras são fundamentais. Eu vou esquecer alguma aqui, mas são todas fundamentais para esse paciente. Mas em relação a exercício físico, vale a pena dizer que saiu um trabalho bem interessante. E a pergunta era, qual é o melhor exercício físico para o Parkinson? E a resposta foi dança. Porque dança, já que você dança, você sabe melhor que eu, ela mexe com tempo, né? Com música, com ritmo, mexe com todo o cérebro, na verdade. Você tem que ter a memória do movimento, a memória do tempo, a memória da dança, equilíbrio, postura, coordenação. Mexe com o cérebro como um todo. Além do prazer de dançar, ainda tem esse lado também. Então, dança é a principal das causas. Mas a gente sabe também que os pacientes ou não gostam de dançar, ou também não têm condições físicas, às vezes por uma outra limitação da doença, que atrapalha de dançar. Mas dança seria a principal delas. A segunda entra como aquoterapia, né? Então, hidroginástica e natação é muito importante, se caso o paciente goste também dessa parte de água, né? O Pilates também é muito importante, né? A funcional, que é aquele exercício mais relacionado, né? Que faz a gente chama de circuitos, né? Enfim, eu sempre digo assim, procure um fisioterapeuta que ele vai fazer uma programação. E essa programação é toda baseada em exercício de coordenação, equilíbrio, postura, alongamento, né? Dupla tarefa, que é um exercício bem interessante, porque o Parkinson perde muita dupla tarefa, né? Então, tem paciente que está andando na rua, aí toca o telefone, aí ele trava, né? Aí ele está no shopping, por exemplo, aí ele está olhando uma vitrine, trava, porque na hora que ele olha um sapato na vitrine, trava. Se ele estiver no celular, olhando na vitrine e andando, ele pode cair, se machucar. Então, a dupla tarefa, ela é muito bem treinada, ela melhora muito esses sintomas de queda, de movimentação, de virar e olhar, enfim. Eu acho que escolher um bom fisioterapeuta que faça isso e melhora. Mas a dança realmente tem isso. Tem trabalho mostrando, inclusive, que dança com SPECT, né? Com Trodate, minto, com Trodate não, acho que não, Trodate mesmo, o SPECT Trodate. Ele faz o SPECT Trodate agora, faz um exercício vigoroso, ele chama de exercício vigoroso, depois de 6 meses não daria uma medicação, só faz o exercício, né?
depois de 6 meses, ele acende mais aquela... aumenta mais, né? Mostrando que houve uma reeducação, entre aspas, uma melhora, né? Funcional, né? Uma realimentação, entre aspas, dopaminérgica, né? Agora, esse exercício que ele fala no trabalho, esse que é o detalhe, né, que tem que ser dito. Não é qualquer exercício, é um exercício vigoroso por 6 meses. Então, eu tenho um paciente mais jovem, isso serve muito para os mais jovens, né? Eu tenho um paciente mais jovem que é maratonista, que entra em arte marcial, faz karatê, faz judô, faz aqueles, enfim, MMA e tal. Esses têm uma melhora, você vê fisicamente, né? Vigoroso, né? Exercício vigoroso, ele é recomendado, mas eu sei a limitação dos idosos pelas suas comorbidades com relação a isso. Mas se fosse para escolher um, teria que ser exercícios mais vigorosos para ter isso aí. E outra coisa fundamental é, no mínimo, 3 vezes por semana. Menos que isso, não tem muito. O ideal seria mesmo... 3 horas é no mínimo, né? Isso. Seria mesmo todo dia, né? Eu lembro do doutor... Não sei se foi professor de você, acho que foi o doutor Ney Cavalcante. Professor Ney Cavalcante. Lógico. Ele falava uma coisa engraçada assim, né? Entre aspas. Do diabético, quando ele dava aula para a gente, ele dizia assim, para mim, o diabético ele tem que ser um atleta. Porque se ele for um atleta, ele dorme melhor, menos insulina, menos isso, né? Aí eu digo, parafraseando ele, eu digo uma coisa, para mim o parkinsoniano, ele tem que ser um atleta. Porque se ele for um atleta, ele vai tomar menos dopamina, ele vai dormir melhor, vai ter menos dor, vai ter menos contratura, vai ter menos queda. Então, é a mesma... E tudo tem a fisiopatologia que parecida daquilo que a gente conversava aqui antes, que é a questão inflamatória. Sim, né? também tem isso, a redução. Então, assim, a atividade física tem um efeito anti-inflamatório muito significativo. Isso para as doenças cardiovasculares, para diabetes, a gente já sabe bem isso, e agora a gente está vendo também que nas doenças neurodegenerativas, seja, né, Alzheimer, Parkinson e tal, esse componente de inflamação, neuroinflamação. E aí vem o que a gente também está discutindo aqui, medicamentos hoje, como a semaglutida, tal, que tem sido usado, né, para diabetes, obesidade, tal, tem um efeito, tem mostrado agora estudos um efeito muito significativo, por exemplo, em doença de Alzheimer na fase inicial, em diminuição de doenças neurodegenerativas. Né? A atividade física tem esse efeito anti-inflamatório muito bem estudado já, certamente passa por aí. O benefício. Aproveitando, tem que ser um trabalho também com ping-pong, né? Eu ia falar isso, mas tem um trabalho em si que diz que agora virou febre. Também. É a mesma explicação. Na verdade, se você for a qualquer exercício que tenha, imaginei que o tênis também tenha, porque na verdade ali você vai ter o quê? Você vai ter a expressão corporal, o movimento rápido, né? O tempo do tempo. Então é a dança, né? É uma dança sem música, né? O ping-pong seria uma dança. Se você vir aquelas competições de ping-pong, né? É uma dança ali, os dois ficam dançando. Se botar uma música ali, eles estão numa ópera bem rápida, assim. Enfim, é uma dança sem música, né? Talvez até melhor que o ping-pong ainda é a dança, que ainda tem a parte da música por cima, né? Bem interessante isso aí. Eu estava vendo aqui que eu acho que alguns tópicos que a gente trouxe, mas que a gente poderia trazer também, e eu vi de Carlos Frederico, mas também a Alexandra, que trabalha muito com a área de cuidados paliativos, e assim, aquele paciente com parkinsonismo em cuidados de fim de vida, parkinsonismo terminal, tal, né? A gente, como em outras doenças, né? A insuficiência cardíaca em fase de cuidados de fim de vida, doença hepática crônica, tem uma série de peculiaridades que não é mais aqui, muitas vezes, mais o tratamento específico da doença, né? Então, a gente tem muitos pacientes que chegam com síndrome de imobilidade, com o Parkinson já muito avançado e tal, e aí vem aquela questão muito de prescrever ou não essa medicação, né? Manter o uso ou não. E o uso, a manutenção das medicações nesses pacientes vai ser basicamente visando sempre conforto, diminuição de sintomas, né? Um processo de finitude com menos sofrimento ou menos sintoma. E aí vem a questão da levodopa, né? Porque certamente, se a gente fosse falar de doença de Alzheimer, as drogas sintomáticas para a doença de Alzheimer não teria nenhum sentido nessa fase. Mas talvez não seja a mesma coisa do Parkinson, porque as drogas sintomáticas para Parkinson têm algum efeito e algum sentido em dor, aquelas contraturas. Então, acho que a gente podia falar da salivação. Eu acho até, me questiono algumas coisas nisso aí. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente lembrar é que doença de Parkinson é uma doença longa, muito longa. Isso. E que a gente vai ter essa fase final. Muito se diz assim, que às vezes o médico que começou a tratar não é o médico que vai ver o momento final. E aí eu digo que como o Parkinson,
quando chega no seu momento final, fica muito parecido com uma demência de Alzheimer, ou seja, é aquele paciente acamado, restrito ao leito. Às vezes, o cuidado vai para o domicílio. E quem faz são as assistências domiciliares, ou até mesmo, às vezes, o geriatra que faz. E aí, muitas vezes, o que eu vejo, Fred, é assim, é o paciente que já tem uma hipertonia, um encurtamento pela imobilidade e menos pelo Parkinson. Isso. Então, assim, a gente tenta manter a medicação, mas às vezes eu acho que não existe muita... do que propriamente rigidez parkinsoniana, né? E aí eu fico me questionando o quanto... A gente já aconteceu de a gente tirar completamente num paciente com Lewy, que a gente sabe que a resposta é menor, mas assim, a literatura não nos dá essa garantia, né? Então, eu não sei qual é a sua visão sobre isso. Eu não tenho experiência com paliação, né? Em relação a ver pacientes assim, desse perfil que você está falando, mas o que eu vejo no consultório, assim, é que, assim, geralmente eu não tiro, porque, de certa forma, ele melhora alguma coisa. Isso. Alguma coisa seria salivação, deglutição. Isso. Havia, na verdade, uma dúvida. Será que é verdade que o Prolopa, com o tempo, vai perdendo efeito? Eu não vejo essa perda de efeito, não. O que acontece é a doença progredir e você precisa mais de remédio. Mas, na minha opinião, não há. Agora, o que é visto na prática é que há um encurtamento do efeito, mas não a perda do efeito. O efeito sempre tem. Agora, de certa forma, o que você está falando é verdade. Se ele chega num ponto que ele está tão travado, que já com encurtamento e tal, talvez teria que ser uma dose muito maior e que talvez o efeito ia ser muito pouco, né? Mas eu ainda vejo, assim, como... Eu manteria pelo menos, assim, em alguns outros sintomas, como... Por exemplo, desautonomia, a salivação, a deglutição. Ele pode, de certa forma, ter alguma melhora. Na prática, na maioria dos nossos pacientes, a gente mantém ainda, né? Eu mantenho. Mesmo esse paciente que está em cuidados de fim de vida, a gente vê que tem algum benefício. Mesmo que esteja somado ali, encurtamento, contratura, mas está misturado também com rigidez parkinsoniana. E aí, realmente, é bem diferente de medicamentos sintomáticos, inibidor de colinesterase, ou mesmo tipo a doença de Alzheimer. Porque para esse paciente, de fato... O benefício é nulo. A gente pensa um pouco igual quando a gente está tratando pacientes que têm algumas falências orgânicas. Então, o próprio tratamento da insuficiência cardíaca, ele também é um de controle de sintomas. Isso. E DPOC do mesmo jeito, doença pulmonar. Então, no Parkinson, a gente faz do mesmo jeito. Entendi. E aí a gente tende a desprescrever quando a gente entende que o paciente entrou naquelas últimas horas, últimos dias de vida, e que a gente entende que precisa que ele vá descansar. Entendi. Mas até o final a gente usa, viu? Intuitivamente. Tem que manter. A salivação mesmo, a deglutição, né, atrapalha muito quando você para, principalmente salivação. Né? É um caso bem interessante. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim, mas eu acho que a gente, para terminar, poderia trazer hoje aqui até uma fala de Carlos Frederico e nossa também, sobre... tudo isso que a gente falou aqui, o que é que a gente quer, né, que fique como mensagem para os nossos colegas médicos, não especialistas. Muita gente, né, atende Parkinson, seja na atenção primária, ou aquele, né, colega, ou até os geriatras, né, de uma forma geral, né, o que é que pode ficar de recado, né, falando assim... Mensagens finais, né, trazendo um pouco daquele resumo do diagnóstico diferencial, aquela questão de tratamento, o que é que... Isso. Eu diria assim, primeiro, que é uma frase que eu sempre uso também, umas frases de efeito, né? Não existe doença para Parkinson, né? Então, eu já vi, o mais novo que eu vi tinha 13 anos de idade, e o mais velho que eu vi, acho que recentemente, 82 anos, não tinha doença de Parkinson e começou com 4 doenças de Parkinson. Então, apesar de ser mais prevalente com 60 anos, a doença de Parkinson, e tem uns jovens também, que não é o tema aqui do assunto, mas a gente tem que lembrar desse caso. Então, se você pegar um paciente com um tremor, que não tem uma causa específica para aquele tremor, investiga aquele tremor e lembre sempre, não descarte Parkinson pela idade. Eu sempre digo assim, às vezes o paciente chega e diz, doutor, eu fui a 3 médicos, aí ele diz, não, se você tivesse 50 anos, eu diria que era Parkinson. Mas como você tem 30, então não deve ser Parkinson, não. Essa frase não deve ser dita, né? Essa é a primeira dica. Então, não despreze o diagnóstico de Parkinson pela idade. A segunda coisa é assim, não espere ter tremor para dar diagnóstico de Parkinson. O diagnóstico de Parkinson é lentidão, como eu falei. Então, quais são as queixas de lentidão mais comuns, assim? Então, eu sempre digo assim, durante o banho, é uma queixa muito comum, o sabonete, a mão que está, geralmente, como é assimétrico, a mão que ele usa o sabonete, vai passar para um lado, ele consegue fácil. Quando ele passa para cá, ele já não consegue tão fácil.
se ele vai escrever, se for na mão dominante, a escrita atrapalha muito. Se é um trabalho agora falando sobre letra, a letra vai diminuindo, mas não é diminuindo assim na primeira letra. É durante a escrita. Então, você pega um texto de um paciente, isso é um trabalho bem interessante com isso, querendo dar diagnóstico só pela micrografia. Então, qual seria a ideia? Peça para ele escrever uma carta, não peça para ele escrever faz assim, já que é a atenção básica, escreve uma carta e me traz. Aí você vai ver que lá no final a letra vai diminuindo cada vez mais, né? Então, isso é a micrografia, não é assim. Escreva aí o cara escreve uma frase, aí você fala assim, uma palavra, isso, não vai. Então esse trabalho saiu recente, inclusive usando inteligência artificial, fazendo a progressão dessa letra, com tamanho, enfim. Então, a micrografia não é na primeira frase, são a história, né? Então, assim, esses diagnósticos são importantes. Outra coisa interessante no Parkinson, a profissão dele é afetada. Então, se ele não for aposentado, ele vai chegar para você com uma queixa de profissional. Então, por exemplo, já vi vários dentistas. Recentemente eu vi um que toca piano. Ele chegou para mim com 38 anos. Toca piano profissional. Qual é a queixa dele? A queixa dele é que quando ele vai tocar o piano, começa bem, de repente o dedo começa a ficar travando ali. Aí não, isso é uma distonia, é uma artrose. Não era um Parkinson, né? Entendeu? Então, assim, altera a função, altera a profissão, é um tremor que atrapalha o paciente. Essa é uma coisa importante. Não ter tremor também, não precisa, voltando ao que eu falei, manter a ideia de que não é só tremor. E outra coisa interessante é o tremor essencial. Ter o tremor essencial vamos dizer assim, não imuniza de ter Parkinson, né? Então, porque é muito comum. Esse tremor é um tremor essencial, já tem ele desde quando, então não é Parkinson, não. Pode ser Parkinson, não exclua esse diagnóstico só porque ele tem um diagnóstico anterior de tremor essencial. Então, esses são, talvez, assim, eu lembro que possa falar sobre isso em relação a quadros parkinsonianos. E também história familiar. Ter história familiar de Parkinson também lhe dá um certo grau de maior prevalência, né, no grupo, né, um maior fator de risco de ser um paciente parkinsoniano. Então, na dúvida, sempre investigue, ou mande para alguém que investiga, né, faça essa ideia. Mas eu acho que o ponto do trabalho é muito comum. Todos, sem exceção, vêm porque está atrapalhando o trabalho. Os que trabalham, né, logicamente. De certa forma. Quando a mão não é dominante, aí demora mais a vir, né? Então, se eu sou canhoto, por exemplo. Se eu tiver um Parkinson com a mão direita, talvez eu demore mais a me preocupar. Mas se for na minha mão dominante, eu já vou ter sintomas precoces, né? Sim. Botar a mão na carteira, e dificuldade para sair, contar dinheiro com a mão fica mais travada. São, às vezes, sutis, assim, que você acha que pode ser uma artrose, pode ser uma dor no ombro, né? Para terminar, para não ficar muito prolongado, uma que eu lembrei, uma história engraçada até. Um dos sintomas precoces do Parkinson, já motores, é a dor no ombro, é o ombro congelado. Então, é muito comum o paciente chegar para a gente com o ombro congelado, mas para mim ele já chega assim com 4 anos de ombro congelado, porque ele chega com tremor, né? Tendo ido para vários ortopedistas, né? Aí eu lembro... Um monte de imagem do isso. ombro. Aí, às vezes, cirurgia. Eu lembro de um que foi cirurgia de... Porque faz lá a imagem, está lá uma tendinite. Ou faz uma ruptura do tendão. Aí, isso aí é por causa do... Né? Não é, isso é por causa da rigidez. Então, todo paciente com ombro congelado, ou bursite, capsulite adesiva, aquela clássica situação, investigue se não é um quadro parkinsoniano associado, né? Eu tenho uma história engraçada essa. Eu fui dar uma aula em João Pessoa, aqueles restaurantes que dá aula para os neurologistas, e o esposo de uma neurologista era ortopedista. E ele foi no jantar, assistir a aula também. Fui acompanhando ela. Aí, quando terminou a aula, ele falou assim: eu queria falar uma coisa para você. Eu sou ortopedista, vejo o ombro congelado todo dia, porque a queixa vai para ele, né? E nunca me disseram que podia ser Parkinson. Estou sabendo agora. Então, assim, é uma coisa, né? Agora eu vou começar a ver com outros olhos, né? Porque esse paciente que tem dor no ombro... Essa é uma informação bem importante. Ele vai para o ortopedista, ele vai para qualquer outro médico. E não é que está errado, não. Ele está certo. Sim. Só que o ortopedista vai tratar o local. Mas a pergunta é, por que ele está com aquilo? Né? Por que ele está com aquilo? Então, o caminho... Aí, quando o paciente, depois de 1 ou 2 anos do ombro congelado, começa a ter o tremor,
Aí é quando Eita, aparece. é o Parkinson. Aí chega para mim já com 3 anos, 4 anos de doença, né? E Eu veja, é acho- um sintoma precoce. Isso. Motor. Né? Motor, Porque ele é. falou aqui dos sintomas Isso. não motores precoces. E esse é um Esse sintoma esse é motor muito. precoce. Esse é né? Na muito. verdade, ele está naquela fase ainda oligos, ele não tem Isso. os dois. Não, né? geralmente ele Tá tem ali sem um a sintoma. rigidez, ele tem a perda do balanço do braço, né? Uhum. Então ele tá ali só com o braço mais colado, vamos dizer assim. Aí começa a ter dor. E a dor vai. Quando vai ver, vai investigar essa dor. Isso é tão comum, que é uma coisa tão comum que quando você vai perguntar, se você fizer o contrário, você pega o paciente com o diagnóstico de Parkinson e pergunta a ele se ele tinha um ombro, ele vai dizer, começou Eu assim. tinha, né? Tinha O retrospectivo Tinha vai muita ajudar. dor, era muita dor, aí depois veio a rigidez, o tremor, mas eu tinha muita, eu fiz vários tratamentos. Então havia essa, né? sim. essa história. Praticamente, não vou dizer em todos, porque seria leviano, mas na grande maioria tem essa história do braço dominante, no braço que começar com uma dor no ombro, no caso. Eu acho que para as mensagens finais, eu acho que para a geriatria, não falando em doença de Parkinson, mas de síndromes parkinsonianas, investigue ativamente medicação. Porque o paciente ou a família traz a medicação da pressão, da diabetes, mas esquece das medicações que ele está fazendo por conta própria. Então, pergunta, está usando algum remédio de tontura? Está usando alguma medicação para dormir? Né? Até um remédio de enjoo muito mais frequente, menos frequente. Então, é importante você fazer a pergunta ativa, porque você vai se surpreender na quantidade de vezes que tem. Hoje em dia, que não se usa muito, era o Verapamil. Verapamil. Eu já vi casos com Verapamil, então, que era um remédio. Não, é interessante, porque esses bloqueadores de canais de cálcio, embora um que é muito usado, e obviamente que é um medicamento muito bom, que é a amlodipina, eu não quero dizer aqui que não é para usar, até porque é para hipertensão em idoso, ele é uma aquela boa sistólica isolada, é um medicamento excelente, mas muito menos do que Verapamil, do que Sinarizina, Flunarizina, mas existe um percentual desses pacientes que podem ter esse parkinsonismo medicamentoso até por amlodipina. Talvez ele já tivesse ali alguma coisa subclínica, né? Que foi e potencializada, uma reserva menor. Isso é interessante, porque os dados trazem que até 10 a 15% desse, mesmo você tirando o medicamento, não reverte. Não reverte. Né? E aí foi o medicamento que deixou como sequela ou é aquela paciente que já tinha aquela neurodegeneração, já estava ali, o copo d'água cheio para transbordar, e o medicamento só acelerou, né? Exatamente. Aquilo. Esse é um caminho comum, a gente vê muito isso também. Às vezes vai perguntar na história, não, eu usei um remédio para tontura há muito tempo atrás. Aí, mas foi pouco tempo, foi 6 meses. Mas às vezes 6 meses foi o suficiente para startar, né? Não coincidindo para o plano. É isso mesmo, o caminho é por aí. Ok, eu acho que então nós vamos finalizar por aqui. Agradecer muito a Carlos Frederico, foi um bate-papo muito legal, bom, muito rico, bom. né? Aqui de Parkinson. E aí finalizamos aqui mais um dos nossos podcasts, né? Que irá em breve ao ar aí no nosso canal do YouTube, do Geriatria 360, os cortes e as pílulas que a gente coloca também no Geriatria 360 do Instagram. Então, muito obrigado, Eu Carlos. adoro, eu tenho que dizer que eu adoro, viu, Alex? Assistir os Instagrams. Sim, isso. O Instagram de Fred, porque ele faz aquela coisa, essas frases de efeito que ficam na nossa mente. Pronto. Então, eu vou pedir para ele compartilhar também. @, Dr. Carlos Frederico Lima. Pronto. Esse é o Instagram. Para assistir. Engraçadíssimo. Parabéns. Foi muito Obrigado, bom. eu agradeço também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado também. Um abraço.